Estamos iniciando o 6º episódio da 3ª temporada do podcast Antes da Consulta. Eduardo, como é que você tá? Tô bem, ansioso pro Natal que tá chegando. Natal tá aí, Tá né? aí. O pessoal deve estar todo mundo com as compras feitas, todo mundo Esperamos, animado, né? Vamos ver então. E a gente já quer adiantar e desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para toda a nossa audiência. E hoje temos um tema super importante para falar aqui no nosso podcast, né, Eduardo? Hoje a gente escolheu, para encerrar esse ano de 2023, um profissional fantástico, né? E Cara, a gente é top. vai aprender muita coisa com ele. Tá? Sem dúvida, sem Eu dúvida. tive a oportunidade de conhecer ele já um pouco mais jovem, né? Não sou tão velho assim. E conheço o pai dele, conheço a mãe dele, e é um cara muito diferente, um cara muito bom, viu? Vocês vão gostar de Ele é conhecê-lo diferenciado. também. É. E aproveitando, agradecer os nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Drogaria Economia, Vive Empreendimentos. Mercavejo e Laboratório Santa Rita. E hoje nós temos a grata satisfação de ter aqui no nosso podcast o Dr. Gabriel Augusto Biasi Jeromel, formado pela nossa querida FAMEC. Formou na FAMEC, né, Eduardo? Sim. Ele foi seu Cara, é aluno? bom, né? Foi seu aluno? Foi meu aluno. Foi seu aluno. Foi. Não tão velho, mas foi. É. Tem residência em cirurgia geral, cirurgia do trauma e cirurgia vascular, além de angiorradiologia e cirurgia endovascular. O cara é um mito na área, não é, Eduardo? Nome dos vasos. É demais. Mas não o vaso de flores, Não, pelo amor não. de Deus. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado pelo convite. Prazer fazer parte aqui desse podcast. Uma coisa Legal. que desde a primeira edição acompanho e admiro pelo trabalho de vocês. Legal. Obrigado pelo convite, gente. Nós que agradecemos. Valeu. E, Gabriel, para começar, uma pergunta muito comum. As pessoas não têm noção muito sobre vasos, todo mundo acha que vaso sanguíneo é a mesma coisa. Explica para nossa audiência qual a diferença entre artéria e veia. Perfeito. Vou dar uma prévia sobre o que a vascular faz, né? Cirurgia vascular aborda basicamente 3 setores: o setor arterial, o setor venoso e as doenças linfáticas, que seria o setor envolvendo os vasos linfáticos. Mas o principal aí da nossa rotina é realmente doenças arteriais e venosas. Existem diferenças anatômicas, diferenças fisiológicas que envolvem a artéria e veia, mas eu acho que, para ser bem prático, basicamente a diferença entre artéria e veia estaria no sentido em que essas artérias conduzem a circulação sanguínea. A artéria basicamente leva o sangue oxigenado, o sangue até a extremidade, seja no fígado, no estômago, na perna, no braço, no cérebro, e as veias trazem esse sangue em direção ao coração. Então, pensando numa máquina que não para, o sangue vai até o local desejado pela artéria e volta pelas veias, mantendo um circuito aí de circulação sanguínea. Perfeito. Gabriel, qual é a patologia mais comum no dia a dia do consultório do cirurgião vascular? Acho que a gente pode falar em 70% aí, uma média do tratamento do cirurgião vascular envolve doença venosa, especificamente varizes. Essa é a grande maioria da doença que envolve a parte circulatória. Varizes seria, então, a principal doença que o cirurgião vascular trata. E o que a gente pode dizer como fator causador de varizes? O que é mais comum? Varizes, ela tem uma grande herança genética, porém os fatores externos também interferem no surgimento das varizes. O que seria varize, meninos? Seriam veias dilatadas que causam algum desconforto, alguma alteração sanguínea circulatória, levando a alterações principalmente nos membros inferiores, que é onde elas se encontram. Então, assim, uma pessoa com herança genética, que junto com isso tem alguns fatores externos, por exemplo, trabalhos que exijam muito tempo em pé, obesidade, múltiplas gestações, podem favorecer uma diminuição desse retorno venoso, aumentando a pressão no interior das veias, e isso desencadeia as varizes. Falando em varizes, é muito comum as pessoas falarem, olha, eu tenho varizes na perna e eu preciso fazer uma cirurgia.
sempre é cirurgia o tratamento ou nós temos outros métodos para serem feitos antes de chegar à cirurgia em si? O tratamento cirúrgico é o tratamento ideal para varizes. Porém, quando a gente fala em tratamento cirúrgico, não especificamente assim, somente a cirurgia em si. Hoje nós temos procedimentos menos invasivos, como laser transdérmico, como termoablação de algumas veias por laser endovenoso ou radiofrequência, que acaba proporcionando ao paciente uma melhora da doença, uma resolução do problema, sem necessitar de uma cirurgia convencional. Porém, o tratamento de varizes necessita de um procedimento cirúrgico, seja cirurgia convencional, seja uma termoablação por endolaser, seja um laser transdérmico, procedimentos como espuma, que é uma nova técnica também para a realização de tratamento de varizes. Quando uma pessoa chega ao consultório referindo que tem varizes, você necessita de um tratamento, de um procedimento cirúrgico para tratá-la. Isso pensando no tratamento definitivo. Mas muitos pacientes, por exemplo, senhoras com uma idade avançada, ou pacientes que por algum motivo, como trabalho, situação específica naquele momento de vida, ele não consegue prosseguir com a cirurgia. E aí nós temos um tratamento que não resolve as varizes, porém alivia os sintomas e permite que essa doença não progrida, que envolve o uso de venotônicos e meias elásticas. Basicamente seria esse o tratamento, certo? Gabriel, mas uma vez tratado, mesmo que seja abordagem cirúrgica, é possível voltar? Por exemplo, imagine uma paciente do sexo feminino, tinha 70 anos, pesava 70 quilos, tratou de varize cirúrgica. Aí ela foi para 100 quilos. Essa lesão pode ressurgir, pode aparecer em outro membro. Como que funciona isso? Antigamente, as pessoas operavam, se ouvia falar de pessoas que operavam 5 vezes de varizes, né? Eu operei 5 vezes de varizes. Então, assim, o tratamento de varizes necessita um cuidado contínuo. Uma vez você fazendo o tratamento definitivo para a pessoa, por exemplo, você operou ela, tratou a veia safena, retirou as varizes, ela necessita de um segmento semestral. Por quê? Respondendo a sua pergunta, as varizes podem voltar por algum fator externo, por alguma herança genética forte. Mas, se de 6 em 6 meses você fizer um segmento, você impede que ela volte com uma agressividade maior. Nunca vai surgir em 6 meses uma varizes grossa de uma hora para outra. A gente vai acompanhando, vai surgir uma varizes fina, que você pode, às vezes, com uma aplicação, resolver o problema da paciente, evitando novas cirurgias futuras. Antigamente, as pessoas operavam de varizes e tinha uma orientação de que, caso as varizes voltassem, para procurar o profissional novamente. E aí, 5, 6 anos depois, quando as varizes voltavam, elas retornavam ao pronto-socorro e já era caso cirúrgico, novamente. Hoje não, mantendo o acompanhamento semestral, a gente pode estar fazendo uma aplicação, a gente pode estar fazendo um laser transdérmico, um procedimento bem menos invasivo, que é um procedimento cirúrgico, mas não necessariamente uma cirurgia intervencionista. Eu perguntei, João, porque hoje é uma coisa que incomoda muito as mulheres, né? Demais. Principalmente a gente mora em países quentes como o nosso, né? Que você está sempre usando uma saia, um vestido, uma bermuda. Sim. E aquela... O João vai rir agora. Aquela bacia hidrográfica, né? Incomoda as nossas esposas, né? Muito, mas existe o Jeromel para resolver esse problema. Ele tem para isso. Tanto Jeromel. Meninos, assim, apesar de varizes causar dor, peso, cansaço e queimação, a maior queixa do meu consultório é a queixa estética. As pacientes chegam e informam do desconforto na perna, porém, a queixa estética é o que eu observo que mais incomoda. Principalmente mulheres numa faixa etária em torno de 40 anos. Então, é algo que a gente consegue valorizar bastante por ser um país quente, né? Países mais frios, talvez não seja uma queixa tão importante por não ter uma exposição das pernas. Gabriel, é muito comum também você ouvir mulheres falando assim: eu vou ao vascular para queimar meu vasinho. Certo. O que é queimar esse vasinho que tanto se fala? Muitas meninas procuram o consultório com uma queixa de queimar vasinhos, realmente. Essa queixa de queimar vasinhos é, de certa forma, você tirar os vasinhos da perna dela.
Originalmente, queimar vasinhos era você fazer uma aplicação de um líquido esclerosante que permite que, ao lesionar a parede daquele vaso, que ele desapareça. Antigamente, isso era feito com glicose a 75%, uma solução hipertônica que ressecava a parede do vaso e ele secava. Como eu disse, hoje nós temos várias opções de tratamento, que envolve basicamente aplicações dos vasinhos convencionais, aplicação de espuma, que é uma técnica que utiliza um líquido um pouco mais viscoso e permite um efeito um pouco maior do resultado estético, do resultado de secar os vasos. Laser transdérmico seria uma outra opção, ou a microcirurgia de varizes. Quando uma paciente me procura e quer secar os vasinhos, o que eu faço? Eu faço uma avaliação da perna dela e vejo o grau de má circulação que ela apresenta. Por exemplo, se ela tiver só vasinhos, uma perna bonita, com alguns vasinhos finos, uma aplicação convencional é o suficiente. Já aquelas mulheres que têm uma veia nutridora dos vasinhos, não adianta você só secar os vasinhos, porque aquela veia nutridora vai permitir que eles voltem rapidamente ou muitas vezes que ele nem desapareça. Aí você tem que focar num primeiro momento no tratamento dessa veia nutrícia e depois a aplicação dos vasos. Muitas meninas hoje, como existe um modismo sobre o tratamento a laser, né? Muitas pessoas comentam isso, muitas meninas chegam no meu consultório e falam, Gabriel, eu vim para fazer laser. Mas muitas vezes a varizes dela já está num grau tão intenso que o laser não é possível tratá-la. Eu falo laser de uma maneira geral, lógico que existem vários tipos de laser, isso fica bem individualizado cada paciente. Mas você pode fazer o tratamento a laser para alguns casos, como você pode indicar cirurgias para outros. Então não é incomum, meninos, o pessoal chegar no meu consultório e falar assim, Gabriel, eu vim secar os vasinhos. E sai com pedido de laser, sai com pedido de cirurgia. Assim como o oposto também acontece. Gabriel, eu vim porque eu tenho varizes na perna. Na hora que eu olho é só vasinhos. É a conduta é uma aplicação. Entendeu? O planejamento individual para esses casos é fundamental para que tenha um resultado estético e a parte funcional de maneira adequada. Gabriel, saindo um pouco dessa questão dos vasos, voltada mais para a parte estética, eu queria que você falasse um pouco para a gente das úlceras de membro inferior. Aquelas lesões que demoram para cicatrizar ou não cicatrizam. Que tipo de cuidado esse paciente, né, muitas vezes diabético, né, como o diabético ele tem esse prejuízo no sistema vascular dele e que você ressaltasse a importância de manter um controle glicêmico, porque é uma lesão crônica, né? Toda vez vai machucando. Certo. Gente, úlcera é um tema muito complexo dentro da vascular, porque as úlceras venosas, úlceras arteriais, úlceras diabéticas, úlceras traumáticas, exigem sempre de você tratar a doença de base inicialmente. Então, para nós que trabalhamos no SUS também, pegamos já casos de pacientes com úlceras venosas de 30 anos de evolução e que pode usar a pomada X, Y, Z e não melhora. Muitas vezes a gente tem que pensar na doença de base. Por exemplo, uma paciente que tem uma veia safena dilatada, insuficiente, e isso está causando a úlcera. A gente precisa primeiro tratar essa safena para que a úlcera, aí sim, com efeitos de pomadas e curativos, ela possa melhorar. Exemplos da úlcera diabética. Se você pega um paciente diabético descontrolado, mesmo que você use uma pomada com extrema eficiência, se o diabetes não estiver controlado, não melhora a úlcera. O problema das úlceras é a qualidade de vida, porque assim a pessoa fica limitada em curativos, sente dor na maioria das vezes. Úlcera diabética nem tanto, porque tem a neuropatia associada, mas é um procedimento que limita a qualidade de vida do paciente. Então, se eu pudesse falar algo sobre tratamento de úlceras, eu diria que nós devemos focar no tratamento da doença de base para depois complementar com o tratamento local da ferida. A gente conhece muitas pessoas que às vezes falam assim, essa ferida vai bem, a pomada tal. Só que se o diabetes estiver descompensado, se ele tiver uma obstrução arterial que não leva fluxo sanguíneo para baixo, se tiver uma insuficiência venosa promovendo aquela alteração, enquanto nós não tratarmos, não melhora. Eu pego pacientes no consultório que têm úlceras extensas na região da perna, que há anos não tem uma resposta, mas quando a gente faz uma termoablação de safena,
uma safenectomia, algum tratamento na doença de base, ela consegue fechar em um prazo específico de tempo. Não dá para dizer em pouco tempo, porque às vezes demora, mesmo tratando a safena, meses para fechar. E aí a gente consegue pensar num tratamento mais otimizado. Legal. Úlcera é um tema bem complexo. Complexo mesmo, né? isso, e muitas vezes tem doença mista. O paciente tem uma varizes grossa na perna, ele é diabético, ele é obeso, ele tem um cuidado diário com essa ferida que não é o ideal, e às vezes pode ser tabagista com uma doença arterial. Então é bem multidisciplinar o envolvimento para o tratamento das úlceras. Não é simplesmente escolher um creme ou uma pomada que vai lá e que vai cicatrizar, né? Não tem envolve às vezes muito repouso, envolve tratamento nutricional. Então, assim, os grandes centros de tratamento de feridas, com certeza tem essa vasta rede de profissionais dando auxílio. E hoje a gente tem um leque muito grande de materiais que pode utilizar no tratamento das feridas. Existem placas que nós utilizamos, terapia como câmara hiperbárica, como terapia com oxigênio por aspiração, faz tipo uma terapia negativa na ferida, mas todas essas terapias são inválidas se a doença de base não for tratada. Então isso é uma coisa muito interessante para a gente ter essa visão. Os pacientes precisam entender isso. Pensa um paciente obeso que, por conta do peso, ele promove uma sobrecarga intensa nas veias da perna. Enquanto nós não tratarmos essa doença de base, muitas vezes a gente não consegue resolver o problema da ferida. É sem sombra de dúvida, na questão venosa, diabética ou arterial, o grau mais avançado da doença. Quando a pessoa abre ferida na perna e não cicatriza, ela está no estágio mais avançado. E aí necessita de extremos cuidados para corrigir esse problema. Entra sempre que vocês já comentaram em outras entrevistas, os cuidados da prevenção. Se você opera um paciente que tem varizes sem abrir ferida, esse paciente se beneficia muito. Porque uma vez aberta a ferida, a gente espera que ele tem grande chance de persistir com essa ferida aberta por pelo menos 2 anos, mesmo com a terapia otimizada. Imagina pessoas que ficaram 30 anos com essa ferida, né? Nossa, é muito sofrimento, Sim, né? É difícil. E saindo um pouco também agora da parte de úlceras, um exame muito comum na vascular, que é o famoso ultrassom de Doppler. Eu vou fazer um ultrassom de Doppler nas pernas. Para que serve esse tal ultrassom de Doppler? Ele visualiza o quê? Ele diagnostica o quê? Ultrassom Doppler, hoje, para mim, é um exame complementar para o diagnóstico. Não adianta você olhar para uma perna, ver varizes, você sabe que tem varizes, mas o ultrassom vai te dar informações específicas para o tratamento. O que é o ultrassom Doppler? É uma ultrassonografia dos vasos sanguíneos. É isso. Só que quando a gente fala Doppler, a gente entende que vai fazer uma avaliação em 2D, que seria o preto e branco, para você olhar no ultrassom só os vasos, e uma avaliação Doppler, que envolve tanto a parte color, que seria o vermelho das artérias e o azul das veias, e o modo espectral, que avalia o fluxo sanguíneo. Então, quando você fala ultrassom Doppler, ele pode ser arterial ou venoso. E nesse intuito você vai avaliar a anatomia do vaso, se a artéria está dilatada ou pequena, se a veia está dilatada ou não, e vai avaliar a parte fisiológica do fluxo sanguíneo. A artéria está passando sangue com fluxo adequado, tem uma placa obstruindo, ou tem uma veia dilatada com refluxo, e a partir daí você faz um planejamento ideal. Hoje em Catanduva, a nossa grande maioria dos vasculares aqui tem um bom entendimento do Doppler. E isso é algo bom, porque assim, às vezes uma veia que você tem que puncionar para pegar um acesso, nós vasculares fazemos um ultrassom que guia uma punção. Você evita complicações envolvendo isso. E também tem alguns profissionais de saúde aqui que faz avaliação com ultrassom Doppler de uma maneira um pouco mais pormenorizada, como por exemplo, para ver se existe o refluxo da veia, para ver se existe uma obstrução arterial, direcionando o tratamento. Então, assim, é um exame complementar para o diagnóstico e de extrema importância no dia a dia. Ô, Gabriel, aproveitando
dessa explicação que você nos passou sobre a utilização do ultrassom Doppler, conta um pouco pra gente dos procedimentos endovasculares, né? Quando você foge da cirurgia tradicional, Certo. né? E consegue atuar em Procedimento loco, menos invasivo. exatamente. Vai em direção a esses procedimentos menos invasivos e resolve um problema de forma mais específica e, ao mesmo tempo, menos agressiva. Perfeito. O tratamento endovascular é um tratamento moderno. Na década de 90, vasculares de todo mundo começaram a desenvolver essas técnicas. Especificamente na Itália, na Argentina, no Brasil, que é muito forte na parte endovascular e enavascular. Nós começamos a desenvolver algumas técnicas, os vasculares começaram a desenvolver algumas técnicas, onde, ao invés de acessar o vaso de maneira externa, a gente conseguiria de maneira endovascular, que seria por punções, por dissecções arteriais, fazer um procedimento menos invasivo, onde a gente tratava doenças arteriais ou venosas via interna e não externa. Isso foi, acho que para mim, que sou um cirurgião vascular ainda novo, um dos maiores avanços que eu vi assim, ao longo do estudo da história da cirurgia vascular para o tratamento vascular. Por exemplo, um aneurisma de aorta, que é uma dilatação da artéria aorta, que antes exigia que o paciente fizesse uma cirurgia ampla, uma laparotomia, muitas bolsas de sangue, cirurgia extensa, bem agressiva, horas de cirurgia. Hoje ele é tratado de maneira endovascular, com uma punção na virilha e a colocação de um dispositivo interno que corrige o problema arterial com uma agressão muito menos invasiva para os pacientes. Então, assim, tratamento endovascular, um tratamento minimamente invasivo para artérias ou veias é hoje, na atualidade, quando bem indicado, não podemos superestimar a indicação, mas quando bem indicado, a melhor técnica para determinadas doenças, por ser menos invasivo ao paciente, menos agressivo, com uma recuperação rápida. Em ambiente hospitalar, nós devemos considerar que isso exige muito menos tempo de internação, numa UTI, num hospital. Tratamentos de aneurismas endovasculares que nós fazemos hoje, tanto no Padre Albino quanto no São Domingos, a gente consegue em 1-2 dias o paciente receber alta, coisa que antes numa cirurgia arterial de aneurisma o paciente ficava semanas quando não precisava de reintervenção arterial. Então, a técnica endovascular, além de trazer um extremo benefício para o paciente, é uma técnica que facilitou o tratamento de doenças arteriais e venosas. Atualmente nós temos um problema onde existe uma super indicação desse tratamento endovascular. Por exemplo, doença de carótida, obstrução de artéria carótida. O tratamento padrão ouro ainda hoje é a cirurgia. Porque ao passar um stent na artéria, você pode liberar placas de gordura que promovem embolização cerebral. Já com a cirurgia aberta, você tem um controle mais específico dessa embolização. Então, ainda hoje, o tratamento endovascular de carótida é o cirúrgico. Nós temos que seguir esse planejamento, essa indicação terapêutica. Já para a aorta, o tratamento endovascular é superior. Então, o que eu tenho de informação, sendo um cirurgião vascular e um endovascular? Eu tenho a orientação de que, se realmente é uma indicação adequada, a endovascular se faz melhor. Porém, se ainda não há embasamento cirúrgico de maior ou menor risco intra- e pós-operatório, a cirurgia aberta deve ser preservada. Entendeu? Mas, sem sombra de dúvida, é uma técnica ampla. Quando eu vim para Catanduva, uma das coisas que me fez ter porta de tratamento, de abertura aqui para trabalho em Catanduva foi o acesso endovascular. Eu vim para complementar a equipe do Hospital Padre Albino, que é uma equipe que eu tenho um carinho, um respeito intenso. Eu tenho uma maior admiração pelos profissionais que trabalham ali. E eles deram essa abertura para que eu fizesse o tratamento endovascular de casos que realmente tinham indicação. Então hoje, um aneurisma que chega para os colegas de lá, eles me indicam e nós vamos juntos para o procedimento. O Dr. Murilo vai comigo, o Dr. Luciano vai comigo, o Dr. André, enfim, todos os vasculares da cidade, a gente acaba participando junto do procedimento. É bom para o paciente, é bom para a interação da equipe e
agrega muito no tratamento aqui vascular da nossa cidade. Excelente. E no nosso podcast a gente já teve algumas entrevistas que a gente falou bastante sobre câncer, quimioterapia, e existe uma relação na vascular de Portocat para quimioterapia. Certo. O que seria isso? Vou aproveitar o gancho do João e que você falasse também para o paciente com insuficiência renal, as fístulas. Certo. Então, como ajudar esses dois tipos de paciente que precisam de um acesso específico ao sistema vascular? O que é o catéter Portocat, o catéter Permicat e as fístulas? São dispositivos de acesso vascular de longa duração. Se você no pronto-socorro pega um catéter venoso central, ele tem uma curta duração. 14 dias depois, você já tem que pensar em trocar o acesso. É uma média, né? Lógico que a gente pode estender um pouco mais, um pouco menos. Agora, o acesso venoso de longa duração envolve esses 3 temas: Portocat, Permicat e fístulas arteriovenosas. Catéter Portocat é um acesso de longa duração para quimioterapia ou antibiótico terapia prolongada. Catéter Permicat é um acesso venoso de longa duração para hemodiálise. E fístula arteriovenosa, também um acesso venoso de longa duração, natural, porque utiliza a artéria e a veia do paciente, para hemodiálise. Respondendo à primeira pergunta do Dr. João. Acesso Portocat. Hoje em dia eu sou principal responsável pela realização dos catéteres Portocat do Hospital Emílio Carlos, por conta de ter um grande vínculo com o serviço de quimioterapia. Então, todo paciente atualmente que tem indicação de quimioterapia, nós passamos esse catéter Portocat, que é um dispositivo conectado a uma veia central que fica embaixo da pele, na região anterior do tórax, seja à direita ou à esquerda, normalmente, que permite que ele faça uma quimioterapia com melhor qualidade, por ele ter um fluxo satisfatório, e impede que o paciente evolua com flebites nas veias periféricas, porque o quimioterápico é muito agressivo à parede da veia e pode promover flebite. Então, atualmente funciona assim: o paciente tem câncer, tem indicação de quimioterapia endovenosa, é encaminhado para o meu ambulatório e a gente faz os catéteres Portocats com o intuito de auxílio no tratamento. Ele causa maior conforto ao paciente, melhor qualidade de infusão do quimioterápico. Seguindo a mesma linha de tratamento para o paciente renal crônico, Dr. Eduardo, que tem necessidade de uma hemodiálise, nós passamos um catéter Permicat, que é um catéter venoso central, onde ele não é totalmente plantável, ele fica uma parte externa pendurada aqui na região anterior do tórax, que garante um fluxo de melhor qualidade à máquina de hemodiálise. Não é a melhor opção de tratamento, o catéter Permicat. A melhor opção de tratamento é a fístula arteriovenosa, por um simples motivo: ele não utiliza nenhum dispositivo interno. Então tem menos taxa de infecção naquele catéter e uma característica mais anatômica, mais fisiológica, que nada mais é a conexão de uma artéria com uma veia, que permite um fluxo de alta intensidade na região venosa e aí garante uma hemodiálise com maior efetividade. Gabriel, uma curiosidade que eu tenho, queria que você falasse um pouco. Por que você escolheu ser cirurgião vascular? E qual o caminho, né? Toda a formação, graduação em medicina, depois cirurgia geral. Conta para nossa audiência como funciona toda essa estruturação para você adquirir o título de cirurgião vascular. Bom, assim, quando eu saí da faculdade, eu sabia que eu ia seguir o caminho da cirurgia geral. Então eu fui para Jundiaí, fiz a minha residência lá na Faculdade de Medicina de Jundiaí, de cirurgia, e ao longo das especialidades que eu fui passando, eu gostava de tudo. Então pensei em fazer gastro, pensei em fazer uro, pensei em fazer coloprocto, todas as especialidades. Eu era bem assim, entrava durante o estágio, participava, então gostei de tudo basicamente. Ao final dos meus 2 anos de cirurgia geral, eu não sabia o que eu ia fazer. Optei por fazer mais 1 ano de cirurgia geral avançada, cirurgia do trauma, e nesse 1 ano não me ajudou muita coisa, porque eu acabei gostando mais de tudo ainda, porque eu acompanhei tudo. E na dúvida sobre o que fazer, eu compartilhei essa informação com o cirurgião vascular lá de Jundiaí, Dr. Jamil,
que foi um cara que foi assim um ponto chave para eu definir a minha especialização. O Dr. Jamil, ele na ocasião falou: você gosta de vascular? Eu falei: doutor, eu não sou tão fã de vascular. Por quê? Porque no SUS básico da cirurgia vascular de Jundiaí, nós víamos o quê? Pé diabético, oclusões arteriais crônicas, lesões envolvendo feridas, basicamente. A gente não via varizes do SUS, a gente não via cirurgia arterial envolvendo carótida, aneurisma. Então não tinha um contato tão amplo nessa área. O Dr. Jamil, vendo que eu não tinha assim uma definição sobre qual especialidade, ele me chamou e falou: eu quero que você fique no seu optativo 15 dias rodando com a gente no grupo da vascular, acompanhando o ambiente de consultório, ambiente particular, cirurgias 1000 aí que a equipe deles faziam, e eu fui seguir eles. Nessa situação, nesse momento, eu acompanhei cirurgias vasculares de veias, como varizes, procedimentos pouco invasivos, como termoablação de safena. Acompanhei cirurgias de aorta envolvendo a técnica endovascular, cirurgia de carótida, estentes de carótidas. E eu vi uma outra vascular que o SUS não havia me mostrado a princípio. Isso me chamou a atenção. Gostei dessa abordagem envolvendo diagnóstico, tratamento, vi agendas de ultrassom, que também me chamou a atenção. Então, vivenciando o dia a dia do cirurgião vascular, de uma maneira geral, SUS, convênio, particular, doenças venosas, arteriais, linfáticas, foi um chamariz para eu seguir nessa profissão. Fora isso, o Dr. Jamil, que é esse chefe que eu comentei de Jundiaí, era um cara com uma personalidade muito bacana, uma pessoa autoastral, positiva. Ele era um cara que assim, estimulava bastante a atividade física, ele era um cara estudioso, ele é um cara... Então tudo isso contribuiu para minha formação. Então a vivência no dia a dia real da vascular, além do SUS, além do particular, além do convênio, fora a personalidade dessa pessoa, fez com que eu seguisse na profissão de cirurgia vascular, e aí depois a endovascular e o Doppler, que foram duas áreas complementares que me chamou a atenção e fez com que eu fizesse essa subespecialidade após. Hoje eu falo para os meus residentes aqui da cirurgia geral: vocês gostam de vascular? Ele: não gosto de pé diabético. Mas aí eu explico: não é esse só o dia a dia. Nós vasculares tratamos as úlceras porque tem que ser tratadas, aprendemos a gostar de certa forma desse tratamento, mas vai muito além a cirurgia vascular do dia a dia. A gente vai com tratamentos muito modernos de doenças venosas e arteriais até procedimentos mais rústicos, como amputações, desbridamento de feridas. Então eu acho que para toda pessoa, os nossos residentes aqui que pensam em seguir o caminho da cirurgia vascular, eu acho interessante acompanhar o dia a dia de um vascular, porque é realmente muito variado. Eu fico no consultório, só consulta. Aí à tarde eu tenho cirurgia. Aí no outro dia eu tenho uma agenda de Doppler. No outro dia eu tenho só tratamento estético com aplicação, laser, espuma. No outro dia eu volto para atendimento do SUS. No outro dia eu dou aula na faculdade. Então essa dinâmica fez com que eu me sentisse assim realizado dentro da abordagem, dentro do tratamento da cirurgia vascular. Muito bom. Ô João, tem um artigo bem interessante que fala: o meu SUS é diferente do seu. Como as particularidades regionais transformam o SUS. Sim. O Gabriel foi uma aquisição importante para a cidade, não Sem só para a dúvida, faculdade, sem dúvida. para a cidade. Trouxe um outro olhar, essa expertise na endovascular. E uma das preocupações do podcast, Gabriel, é o que a gente pode oferecer para o SUS de Catanduva. Então, você contou sua trajetória, o SUS de Jundiaí deixava um pouquinho a desejar, a hora que você namora um pouquinho a clínica privada, vislumbra, né? O que você hoje consegue entregar para a nossa faculdade de medicina, nossa querida FAMECA, e ao mesmo tempo para o paciente do SUS de Catanduva, né? É diferente daquele SUS de Jundiaí? Você conseguiu implementar coisas? Como que você se sente? Perfeito. O SUS de Jundiaí, que eu comentei também, é um SUS de 12 anos passados já, então hoje mudou muita coisa lá.
Mas assim, eu tive algo na minha formação que contribuiu bastante para essa questão que você comentou. Me formei em Catanduva, Faculdade de Medicina de Catanduva, maior respeito por aqui. Fui fazer cirurgia geral e trauma em Jundiaí, uma faculdade que me acolheu muito bem, assim como Catanduva, e complementei a vascular e endovascular em São José do Rio Preto, na FAMERP. Então eu peguei 3 instituições de faculdade de medicina, Catanduva, Jundiaí e Rio Preto, que me proporcionaram uma visão ampla sobre situações que envolvam o tratamento, pensando só no SUS, em cada instituição, como era a vascular de Catanduva, como era a vascular de Jundiaí, como era a vascular de Rio Preto. A vascular de Rio Preto, no Hospital de Base, no SUS, era como é um serviço de referência em cirurgia vascular e endovascular de uma macro-região, e ali tem um investimento muito forte na parte política, eles têm um investimento muito grande que facilita o tratamento dessas doenças vasculares quando envolve um valor agregado um pouco maior, como materiais, procedimentos envolvendo máquinas um pouco mais sofisticadas. Eu percebi que Rio Preto, na ocasião em que eu fiz a residência, vivia um momento ideal, porque lá você tinha uma liberdade de escolha de materiais, de tratamentos, mesmo para o paciente do SUS. Às vezes era mais fácil você conseguir um tratamento endovascular do SUS do que de um paciente convênio, por conta de ter essa liberdade. Quando eu acabei a minha residência de endovascular e angiorradiologia lá em Rio Preto, e eu vim para Catanduva, eu me deparei com uma situação que ainda necessitava de algumas modificações, e eu vim com esse intuito de fazer melhorias nesse setor endovascular, de algum procedimento um pouco mais delicado. Então, o que eu tenho a dizer sobre essa situação? Eu acho que o SUS é um serviço que, quando bem organizado, quanto bem alinhado com o médico, com o paciente, com a instituição, pode dar certo. Lógico que é um volume de pacientes muito grande, mas você consegue alinhar. Um exemplo, antes da minha chegada, o pessoal da oncologia fazia portocates para quimioterapia, mas com eu chegando e incrementando esse volume de tratamento com portocates, a gente conseguiu melhorar muito essa questão. Hoje eu e o Dr. Luciano Pastor, que me dá uma mão forte nisso, nós fizemos uma média aí de 6 pacientes por semana para colocação de portocate. Um volume que se assemelha a São José do Rio Preto. Então, assim, a gente conseguiu adequar, que eu falo como um serviço de referência, a gente conseguiu adequar o nosso SUS de uma maneira bem, assim, alinhada, bem avançada no tratamento. Doença de varizes no SUS. Hoje eu não faço varizes via SUS, porque eu fiquei direcionado com o portocate, mas o Dr. Murilo e a doutora Andréia zeraram a fila de varizes do SUS de Catanduva no final do ano passado, mesmo depois da pandemia que teve um volume represado. Isso é informação do pessoal lá da fundação, pessoas que acompanham esses números. Então, o SUS é difícil organizar em qualquer ambiente, porém com uma equipe, você setorizando o tratamento, fica mais fácil essa organização. O único impasse que nós temos aqui ainda é o tratamento endovascular do SUS. Porque como envolve um serviço com materiais mais caros, serviços que necessitam de uma sala cirúrgica especializada para esse tratamento, o SUS ainda interpreta que é mais fácil você pegar o paciente do SUS nesse tratamento endovascular e levar para São José do Rio Preto do que montar a estrutura do SUS aqui. Então, ainda hoje, nós temos esse encaminhamento do paciente para o Hospital de Base São José do Rio Preto. Assim como, por exemplo, Taquaritinga encaminha para Ribeirão Preto, assim como, por exemplo, Louveira encaminha para Campinas, Jundiaí encaminha para Campinas. Grandes centros polarizados fazem esse atendimento endovascular do SUS. Mas é algo que eu acredito que em um curto espaço de tempo vai estar mudando. Nós temos projetos aqui com a Fundação de instalar um serviço de alta complexidade da cirurgia vascular. É um projeto que está em andamento. Estamos buscando esse credenciamento, tanto na parte vascular quanto na parte endovascular. E isso beneficiaria o paciente Catanduva por não necessitar de um deslocamento para Rio Preto,
e tornaria a nossa instituição mais engrandecida nesse tratamento, podendo futuramente ter serviços de residências, como em Rio Preto, e outras coisas que agregam com esse desenvolvimento na parte endovascular. Excelente. Torcer para que tudo dê certo. Sim, né? Sim, é algo querida que tá- Fameca. É algo bem distante antes, porém agora está Sim, bem tá mais próximo, né? por um simples motivo. Além de hoje a gente ter aqui profissionais, estrutura, hospital que dá esse suporte, Tem volume. tem volume. É. E Rio Preto muitas vezes não consegue suprir toda essa demanda. Então o governo do estado de São Paulo está vendo essa necessidade de ampliar polos para tratamento vascular e endovascular de alta complexidade. Então é algo que futuramente isso se faz. É algo que não é político, é necessário, né? É Necessário, porque não está conseguindo a demanda. Rio Preto é um volume, um lugar assim com uma extrema competência, eu acho lá bem assim, é um exemplo a ser seguido. Mas a demanda, o volume está muito alto e precisa de suporte Tem que dividir. na região. Exatamente. Ô, Gabriel, outro ponto dentro da vascular que é muito comentado e ficou ainda no período da Covid é a trombose. Sempre se ouviram falar trombose por questões de reposição hormonal, né, com tabagistas, Uso de uso anticoncepcional. de anticoncepcional, e aí veio a Covid e aí acelerou tudo isso de vez. Queria que você explicasse o que é a trombose, onde ela acontece, os tratamentos, para a nossa audiência ganhar esse conteúdo também. Trombose venosa, na minha opinião, talvez seja o segundo tema mais importante do consultório. E como você falou, tomou uma grandeza muito grande durante a pandemia, porque o Covid tem uma íntima relação com doenças obstrutivas venosas. O que é trombose venosa? É um trombo, um coágulo que surge no interior de uma veia da perna, normalmente. Pode surgir em qualquer veia profunda, mas normalmente no interior da veia da perna é o local onde ele mais se encontra. No começo do nosso podcast eu falei que a artéria leva o sangue para a extremidade e a veia traz o sangue de volta. Então, se o sangue chega pela artéria e não volta pela veia por encontrar um coágulo no seu interior, ela está diante de uma trombose venosa, está diante de uma obstrução da veia impedindo o retorno do sangue. Isso causa o quê? Dor e inchaço da perna, especificamente da panturrilha. Muitas pessoas me procuram no consultório falando: doutor, estou com trombose venosa, eu vou perder a perna? Trombose venosa, na imensa maioria das vezes, não perde perna. A trombose que causa perda do membro é a trombose arterial. Só que a trombose venosa tem uma grande complicação, que é a embolia pulmonar. Quando esse coágulo se desprende da perna e para no pulmão, promovendo um quadro de insuficiência respiratória, que pode ser dramático, evoluindo a óbito, ou pode ser algo mais tolerável, levando apenas a um cansaço, a um desconforto, a uma falta de ar no paciente. Então, trombose venosa é uma doença aguda, que tem que ser diagnosticada, e o diagnóstico em 98% é feito pelo Doppler, onde você visualiza um coágulo no interior da veia impedindo o retorno venoso. Uma vez tendo o diagnóstico, você deve iniciar um tratamento com anticoagulante, remédios que, entre aspas, afinam o sangue e dessa maneira faz com que esse coágulo não migre. E ao longo de meses vai absorvendo, na maioria das vezes, melhorando o padrão circulatório. Então, assim, dor, inchaço da perna de maneira não igualitária, uma perna inchou, uma perna está doendo, devemos pensar em trombose. Ao longo da pandemia surgiu esse medo, a vacina do tal causou trombose, a vacina de não sei o que causou trombose. Eu sou um médico adepto das vacinas, eu acho que isso, eu trabalhei no Covid, mudou a história natural da doença envolvendo Covid. Respeito a opinião de quem não tem não é adepto a uso das vacinas para o tratamento. Mas eu também tenho a ciência de que para um grupo específico de pessoas, essa vacina pode promover uma hiperestimulação do vaso, levando à formação de coágulo. Assim como a vacina, assim como o Covid. E assim como N fatores, pessoal, como por exemplo, uso de anticoncepcional, traumas na perna, cirurgias de
longa duração. Dr. Bruno Gil teve aqui recente falando sobre obesidade, cirurgia para obesidade. Existe um risco de trombose venosa, por isso que eles pedem para a gente fazer um Doppler. Eu faço Doppler de pacientes dele pré-operatório para ver se não tem um trombo pré para a gente poder fazer, por isso que eles usam meia elástica. Então o que eu tenho de orientação nesse sentido de trombose venosa? Diante de uma dor e um edema não igualitário das pernas, devemos pensar em trombose venosa e fazer um Doppler complementar. Mas os fatores de risco externos podem contribuir, mas muitas vezes a trombose venosa surge de maneira idiopática. 40% das tromboses venosas surge assim, você está lá deitado na cama vendo um Netflix, de repente a perna incha. Desenvolveu uma trombose venosa, só por um estado de hipercoagulabilidade, uma tendência genética a desenvolver um coágulo. Então, atividade física, vida saudável, uso de meias elásticas, previnem a trombose. E a partir daí, o que for surgindo pela frente, nós vamos dando medidas preventivas para minimizar esse efeito. Entendeu? Então, Covid, vacina, anticoncepcional, trauma, obesidade, fatores que contribuem. Vamos tentar evitar essas situações dentro do que pode ser evitado para, assim, minimizar o risco de trombose. São muitos fatores, né? Às vezes você pega uma pessoa que tem predisposição, é tabagista, sedentário, obeso, mas a culpa é da vacina, né? Exato, Sempre o pessoal chega essa... no meu consultório. Recentemente eu atendi um paciente colega, ele trabalha na área da saúde, chegou no pronto-socorro com dor e ele veio com esse questionamento. Ele falou, pô, mas eu tomei a terceira dose, se eu não tivesse tomado... A gente não consegue dizer se foi a terceira dose que causou isso, entendeu? Muitas meninas chegam no meu consultório também e falam assim, ai, doutor, eu tô usando anticoncepcional. Minha esposa usa anticoncepcional, minha irmã usa anticoncepcional. Então, assim, eu acho que é um ótimo método contraceptivo, é um método que equilibra a parte hormonal da mulher. Então, eu estimulo o uso de acordo com a necessidade específica de cada um, obviamente, com precauções. Se você estiver usando anticoncepcional, não tem problema nenhum. Ah, Gabriel, mas a minha perna inchou e deu trombose. Aí você tem que rever o método. Mas não dá para saber se foi o anticoncepcional, se foi algo idiopático. Não dá para generalizar, né? Não dá para generalizar. Então eu penso assim, ó, vida normal, o mais saudável possível. E se porventura desenvolver um quadro de trombose venosa, nós vamos excluir os riscos, os fatores de riscos que possam potencializar esse efeito. Maravilha. Perfeito? Eduardo, tivemos uma aula aqui hoje, hein? Gabriel mandou muito bem, hein? Eu já gostava desse cara, mas esse cara é didático, viu? Eu gostei dele. Ele agradeço. Um bom professor. Um bom professor. Bom professor. Queria também Só não vamos contar o apelido dele. Não, isso não. Isso é coisa da faculdade, né? Coisa da faculdade. Mas, Gabriel, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo aceite desde o início, né? A gente teve que mudar de data e ele sempre disponível. Então, muito obrigado mesmo por ter vindo. Foi muito bom. Agregou muito conteúdo para nossa audiência. Acho que hoje todo mundo aprendeu bastante sobre cirurgia vascular, tirou suas dúvidas. E é isso. E temos que terminar mais um, Eduardo. O 6º episódio da 3ª temporada chega ao final. E encerrando com chave de ouro, né? Gabriel Jeromel, cirurgião vascular já muito conceituado e que nos brindou com a sua participação. Muito obrigado, Gabriel. Pessoal, eu agradeço pela oportunidade. Desde a primeira vez que você mandou o link no WhatsApp, João, eu admirei o trabalho, até mandei para você, falei, putz, cara, se um dia tiver a oportunidade de participar, eu ficaria muito honrado. Eu tenho um carinho grande aqui pela cidade, pela FAMECA, pela instituição Padre Albino, vou ampliar também pelo Hospital São Domingos, enfim, eu tive uma receptividade aqui muito grande. Eu sou novo, né, tô há 5 anos aqui na cidade, mas realmente com uma boa aceitação de todos, um carinho grande pelos profissionais vasculares daqui e os profissionais abrangentes como um todos, cardiologista, você, ginecologista, médico da família, pneumologistas, enfim, gastros. É uma cidade que realmente foi uma cidade que não estava no meu planejamento voltar para cá. Como eu estava em Rio Preto e minha mulher era de São Paulo, a princípio o intuito era ir para São Paulo, mas acabamos ficando por questões de destino, minha família, e minha mulher começou com um trabalho aqui, foi muito bem recebida também. Então acabou que a gente foi ficando e foi dando certo e assim, sou muito grato pela aceitação, pelo carinho, pela receptividade que eu tive de toda a equipe médica e profissionais envolvendo essa área de Catanduva.
E hoje em especial a vocês, tá? Muito obrigado, Dr. João Marcelo, Dr. Eduardo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para compartilhar um pouco da minha área e estar aqui junto com vocês, que eu admiro e considero grandes amigos. Muito Legal, obrigado. a recíproca Valeu. é verdadeira. Só Valeu, temos gente. a agradecer. Obrigado, viu? E aproveitando para finalizar mais um episódio, agradecer aos nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Drogaria Economia, Vive Empreendimentos. Mercavejo e Laboratório Santa Rita. E por favor, audiência, entre no nosso site, é www.antesdaconsulta.com. Lá vocês encontram o link do YouTube, Spotify, Facebook, Instagram e podem acessar quantas vezes vocês quiserem. E finalizamos mais uma temporada, Eduardo. Terceira temporada chegando ao final. Acabamos. Tem a quarta, hein? A próxima. Aguardem que teremos novidades. Até a próxima, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Valeu, um abraço.